Cristo toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Amém. Aleluia. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Povo de Goiânia, estamos nesta noite para simplesmente compartilhar a mensagem do Santo Evangelho. Eu e os irmãos em Cristo aqui viemos compartilhar gratuitamente a palavra de Deus. Não queremos nem um centavo seu, mas a tua atenção para a palavra de Deus. Escute com atenção, povo de Goiânia, você que está aqui na feira do Goiânia 2. Se arrepende enquanto é tempo. Arrepende-te, como diz lá em Marcos 1,15. Arrependai-vos e crede no Evangelho. Arrepende-te enquanto é tempo. Arrepende-te antes que você desça à sepultura. Muita gente está descendo à sepultura sem Cristo. Se arrependa enquanto é tempo. Hoje Deus te deu mais um dia para você se arrepender. A Bíblia diz, lá em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, destruídos, porque elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Se arrependa enquanto é tempo. Deus te deu mais uma oportunidade. Se arrependa. Receba a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A Bíblia diz, lá em Hebreus 13:8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é imutável. Ele está de braços abertos a te receber, está disposto a te perdoar das iniquidades, do pecado. Mas tudo depende da sua escolha, da sua decisão. É como o irmão agora, Cidenilson, falou agora há pouco, da porta estreita. A porta é estreita e o caminho é apertado. Por quê? Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Você tem que renunciar à prática do pecado. Você tem que renunciar à sua vontade. Escute com atenção. O natural de Deus, a essência de Deus é perdoar, mas a nossa é se vingar. Se perdoamos, é porque Cristo está em nós. Porque não é do nosso natural perdoar, não. É mais fácil se vingar do que perdoar. A Bíblia diz, lá em Mateus 18, o apóstolo Pedro perguntou, Senhor, eu tenho que perdoar só até 7 vezes? E aí Jesus fala, não, Pedro, 70 vezes 7, que dá o total de 490 vezes, que significa um perdão constante. Você tem que perdoar todos os dias. Está vendo por que a porta é estreita e o caminho é apertado? Por isso viemos nesta noite, eu, irmão Cidenilson, irmão Aníbal, para te chamar ao arrependimento. Estamos aqui pela tua alma. Não queremos dinheiro. Anunciamos e proclamamos o Santo Evangelho gratuitamente, eu e os meus irmãos aqui. Dê ouvido à voz de Deus, povo de Goiânia. Só há 2 vozes no mundo espiritual: a voz de Deus ou a voz do diabo.
Qual é a voz que você tem ouvido? A voz de Deus ou a voz do diabo? A voz de Deus, para você ouvir, você tem que obedecer ao Evangelho, obedecer às Escrituras. Para ouvir a voz do diabo, é só continuar na prática do pecado, é só continuar no que está, mergulhado no pecado, mergulhado nos vícios. Se arrepende enquanto é tempo. Jesus falou lá em João capítulo 14, a partir do versículo 6, que diz, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Salvação eterna, povo de Goiânia, é somente e exclusivamente através da pessoa de Jesus. Não é Maria, não é Pedro, nem Tiago, nem João, não é Aparecida, mas é Cristo Jesus. A Bíblia diz, 1 Coríntios 10, 14, foge da idolatria. Idolatria é pecado. Idolatria é fazer petições a uma imagem de escultura. Petições e orações é somente feita ao Deus Todo-Poderoso. Não é feito a criaturas. A Bíblia é clara, lá em Romanos 1, 25. Por isso, mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aleluia. Abandone a idolatria. Olha o que aqui Isaías diz lá em Isaías 42, 8. Que Deus não divide sua glória com a imagem de escultura. Quem faz petições a criaturas, ou seja, a Aparecida, a Maria, você está na idolatria. E quem morre na idolatria vai ser condenado. Vai herdar a condenação eterna. Idolatria não entra no céu. Pecado não entra no céu. Por isso, se arrepende enquanto é tempo. Abandone toda a prática de pecado. Se renda a Cristo. Hebreus 3 diz, se o Espírito Santo vos falar, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração por causa do pecado. A pessoa está mergulhada no pecado, que está com o coração petrificado, com o coração de pedra ou de ferro. Não querem saber do Evangelho. Querem saber das suas práticas pecaminosas. Se você, como Jesus fala, lá em Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Se você está na porta larga, caminho espaçoso, sai enquanto é tempo. Porque a porta larga e caminho espaçoso representa o pecado, a prática pecaminosa, os deleites desta vida. Saia da porta larga enquanto é tempo. Muitos católicos, quando morrem, ou de qualquer outra falsa religião, quando morrem, se deparam com a realidade do Hades, do inferno. Aí vão se dar conta que foram enganados. O católico, quando se depara com a realidade do inferno, ele deve se perguntar, mas cadê o purgatório que o padre tanto falou? E Maria não está intercedendo por mim, não? Por que eu estou no inferno? Entende que nenhuma religião desta terra salva, nenhuma. Verdade, Senhor. Catolicismo romano está levando
milhares e milhares de pessoas ao Hades, ao inferno. Verdade, aleluia. Espiritismo, kardecista, a mesma coisa. Islamismo, hinduísmo, budismo. Maravilha, Senhor. As religiões, as falsas religiões estão levando milhares e milhares de pessoas ao Hades, ao inferno. Não seja enganado pela falsa religião. O diabo, o inimigo de nossas almas, é um ser derrotado, é uma criatura que foi derrotada por Cristo na cruz do Calvário pelo seu poderoso sangue. Mas ele é estrategista, usa de estratagemas. Ele coloca a religião, a falsa religião, para dar uma falsa sensação de salvação. O católico pensa por ir para a missa, rezar ou pedir, fazer petições à imagem de escultura, acha que está salvo e não está. Por isso, povo de Goiânia, eu vim te chamar ao arrependimento através da Bíblia Sagrada. Abandone a religião. Religião são doutrinas da cabeça de homem. Padre, ele é um cego, e guiando outro cego, ambos caem no buraco. Verdade, aleluia. O padre não fala a verdade, mas conduz as pessoas à idolatria e ao inferno, porque ele também já está condenado. Se arrepende enquanto é tempo. Eu não vim aqui fazer um discurso de ódio, nem de intolerância religiosa, mas te expor a verdade da palavra, como meus irmãos aqui também fizeram. Estamos expondo a verdade para a tua alma. Escute com atenção. O lago de fogo e enxofre não é brincadeira. O lago de fogo e enxofre é real, é concreto, e vai para lá todo aquele que viveu na prática do pecado, que viveu em desobediência, que não nasceu de novo. Se arrepende enquanto é tempo. O lago de fogo e enxofre é para todo aquele que está na desobediência, que não tem Cristo como único e suficiente Salvador. Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, povo de Goiânia, para que você não fosse para esse lugar de condenação. Como o irmão Sidenilson acabou de pregar aqui, sobre glutonaria, o glutão, que é aquele que come acima da sua vontade, ou seja, a pessoa come até vomitar, come sem vontade. Esse é o glutão, que é pecado, que é comer em excesso. É a Bíblia que diz, Gálatas 5, 19 a 21, obras da carne, glutão. Aqueles que vivem em bebedeira. O bêbado não herda o reino de Deus. Por isso, povo de Goiânia, se arrepende enquanto é tempo. Estamos te chamando ao arrependimento. João Batista chamou o povo ao arrependimento. O Senhor Jesus Cristo chamou as pessoas ao arrependimento. Os profetas chamaram o povo ao arrependimento. E não quiseram dar ouvido. O profeta Jeremias, o profeta do Antigo Testamento, chamado de profeta maior, chamou o povo de Israel ao arrependimento. O povo de Israel estava longe de Deus, estava na prática do pecado, na idolatria, e o profeta Jeremias advertindo para abandonar o pecado, e o povo não deu ouvido. Então Deus usou Nabucodonosor
como instrumento para disciplinar o seu povo. Ficaram 70 anos cativos na Babilônia pela desobediência. É isso que vai acontecer com o desobediente. Vai para um lugar de condenação, porque não quis dar ouvido à voz de Deus. Quando você não dá ouvido, não é que você está nos desprezando, não está dando ouvido a nós, não. Você não está dando ouvido à voz de Deus. Aqui somos apenas instrumentos de Deus para proclamar o Evangelho. Simples instrumento. Dê ouvido à voz de Deus. Se arrependa. Confesse Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Enquanto é tempo. Maria está morta. Não intercede por você. Quem intercede por você é Jesus Cristo. Você pode verificar lá, Hebreus 7, 24, Hebreus 9, 25. Jesus Cristo ressuscitou, está vivo, está à destra do Pai e tem todo o poder nas suas mãos. Jesus Cristo que intercede por você, não é Maria. Maria está morta. Nada pode fazer por você. Saia da religião. Saia da religião enquanto é tempo. E obedeça a Jesus e a palavra de Deus. As Escrituras, povo de Goiânia. Escute com atenção. Jesus Cristo está voltando. Você está vendo o que está acontecendo no mundo? Guerras e rumores de guerras. E daqui para frente vai piorar. Vai chegar um momento no mundo que vai haver um colapso econômico, onde todas as nações vão quebrar, vão estar sem recurso, e aí vai ter que se levantar o anticristo. Apocalipse capítulo 13, ele vai ter que se levantar, juntamente com ele o falso profeta. Vai se cumprir tudo que está escrito na palavra de Deus, povo de Goiânia. Arrepende-te. Você não está vendo fome? Você não está vendo o engano religioso? Escândalos, pestes e pragas. Tudo está se cumprindo fielmente. Você não está vendo a explosão da indiferença? Pessoas que não estão nem aí, não ajudam. O aumento da desonestidade. A Bíblia diz lá em Mateus 24, 12, por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos esfriará. E é o que tem acontecido. O amor se esfriou. Pessoas estão morrendo por nada. Agora no Rio de Janeiro, estavam 3 médicos ali, e aí foram surpreendidos com tiros. E eles foram todos mortos no Rio de Janeiro. E daqui para frente vai piorar, a violência vai aumentar. Uma grande parte da humanidade não está servindo a Deus, está mergulhado no pecado. O pecado é maldição. Quando a pessoa está em pecado, está dando legalidade ao diabo para agir na sua vida. Por isso, se arrependa. Jesus te chama ao arrependimento. Jesus te chama à santidade. A Bíblia diz, lá na primeira carta aos Tessalonicenses 4:3, aqui está a vontade de Deus para a tua vida, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Se arrepende enquanto é tempo. Confesse Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Isso aqui já foi. Isso aqui já foi. Pode descarregar outra.
Essa aqui já foi. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. A vossa santificação. Escute com atenção. Enquanto a vida é a esperança, você está vivo, você está respirando a esperança para a tua vida. E a esperança é Jesus Cristo. Não é religião, não é denominação, mas é Jesus Cristo. Eclesiastes 9:4 diz: enquanto a vida, há esperança. Por isso, você que não tem a Jesus, confessa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, se arrependa e obedeça a sua vontade. Não é a vontade de Deus lançar ninguém ao lago de fogo e enxofre, mas a vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Mas a decisão final é sua, não é de Deus. Deus já veio há mais de 2.000 anos. Ele morreu a nossa morte, doou a sua vida voluntariamente por nossa causa, nos amou. Jesus Cristo já fez a sua parte. Agora basta que você se arrependa, o confesse como único e suficiente Salvador e obedeça o Evangelho. A decisão final é sua. Se arrependa enquanto é tempo. Escute com atenção, povo de Goiânia. Não se engane. Cada um de nós que está aqui vai prestar conta diante de Deus. Vai prestar conta do que fez, do que falou, do que pensou, das omissões. Por isso se arrepende enquanto é tempo. A Bíblia diz, lá em Romanos 14:12, cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós vai estar diante de Jesus para prestar conta. A Bíblia diz, lá na segunda carta aos Coríntios 5:10, diz que cada um de nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o que tiver feito pelo meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. Se arrepende enquanto é tempo. Cada um de nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Tribunal medir de audiência, prestação de conta. Queria que você pensasse nisso, povo de Goiânia. A Bíblia diz, lá em Hebreus 4:13, não há nenhuma criatura encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos com quem temos que prestar conta. Você entendeu o texto? Nenhuma criatura está encoberta diante dele. Nenhuma criatura. Ninguém está escondido e oculto. Deus vê todas as coisas. Deus vê todas as coisas, vê o que a gente faz, ouve o que a gente fala, sabe o que a gente pensa, porque Deus sonda os corações. Deus sabe o que a gente pensa. Então, Deus vai julgar os pensamentos, as palavras, as atitudes. Eu queria que você pensasse muito bem no que você está fazendo com a única vida que Jesus te deu. Você está vivendo no pecado? Saia do pecado enquanto é tempo, porque tudo que a pessoa planta, ela vai colher. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis,
De Deus não se deixa zombar. Porque tudo que o homem plantar, isso colherá. O que planta na carne, colhe condenação. E o que planta no espírito, vida eterna. Plantar na carne significa estar mergulhado na prática do pecado. Estar escravizado nos vícios. Isso significa plantar na carne. Plantar no espírito significa obedecer a palavra de Deus. Renunciar ao pecado, abandonar e viver para Deus em obediência à sua vontade. Abandone enquanto é tempo. Não morra escravizado no pecado. Se arrependa enquanto é tempo, povo de Goiânia. Não queira ir para o lago de fogo e enxofre. Escute com atenção. O lago de fogo e enxofre é por toda a eternidade. Eternidade é um tempo que não se conta. Você já parou para pensar nisso? Eu não vim aqui para te colocar medo, não. Eu vim aqui para te alertar. Se arrependa enquanto é tempo. Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Verteu todo o seu sangue. Por amor à humanidade, por amor a você. Se arrependa enquanto é tempo. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 15, diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro, esse foi lançado para o lago de fogo e enxofre. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz as Escrituras. Tema a Deus. Se arrependa enquanto é tempo. Não morra no pecado. Teve uma moça chamada Sâmia. Ela tinha 21 anos e era usuária de droga, estava escravizada nas drogas, no álcool e na prostituição. Essa moça fazia parte de uma facção e ela foi assassinada por uma facção rival. Essa pessoa, essa menina, essa moça de 21 anos, Sâmia, colheu o que plantou. Plantou na sua carne, colheu condenação. Agora, a alma dela está no Hades, está no inferno. Está consciente agora. É o que eu digo para você: se arrependa. Não brinque com Deus, porque Deus não é brincadeira. Deus é coisa séria. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário por brincadeira. Jesus te quer no céu com Ele. Mas você quer isso? Você quer a salvação? O que significa a palavra salvação? No grego significa soteria, que significa livramento. Por isso, se arrepende enquanto é tempo. Enquanto a vida, a esperança. Mas a Bíblia diz, lá em Hebreus 9, 27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Depois disso segue-se o juízo. Depois disso segue-se a prestação de conta. Aleluia. Enquanto a vida, a esperança. Essa moça que foi assassinada, ela não tem mais esperança. Ela desceu à sepultura, escravizada no pecado. Não quis saber de Deus. Eu creio que Deus enviou pessoas para pregar para essa moça, e ela não deu ouvido. Só quis saber de droga, de bebida alcoólica e de prostituição. Quando a pessoa está na prática do pecado, está dando legalidade para o diabo agir. O pecado alimenta, fortalece o diabo para agir contra a tua vida. Se arrependa, povo de Goiânia, enquanto é tempo.
não morra no pecado. O óbito chega para todas as pessoas. A Bíblia diz, lá em Salmo 116, diz que a morte do justo é preciosa aos olhos de Deus. A morte do justo. Quem é o justo? O salvo, o remido, o selado, o servo. Deus se agrada com a morte do justo, porque o justo passa a eternidade com ele no céu, que é o salvo. Agora, lá em Ezequiel 18, a partir do versículo 23, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na morte do perverso, mas antes que ele se converta e viva. Deus não se alegra com a morte do ímpio, porque se o ímpio morrer, ele vai para o Hades, e depois vai ser lançado ao lago de fogo e enxofre. Mas o desejo de Deus é que ele se converta, que ele mude de vida, que ele se transforme numa nova criatura, que ele nasça espiritualmente. A Bíblia diz, lá em João 3,3, na verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus é herdar a vida eterna. Por isso, pense nisso. E nascer de novo significa nascer do alto, nascer de cima, nascer espiritualmente. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Povo de Goiânia, viemos nesta noite simplesmente para te alertar. Você tem uma alma que ela é eterna. Ou vai passar na presença de Deus, ou vai ser banido da face de Deus. Banido quer dizer excluído, separado de Deus para sempre. É isso que você quer para a tua eternidade? A Bíblia diz, a Bíblia é clara, Salmo 1,6. Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá, ou seja, ele vai ser destruído, ele vai ser condenado. A coisa é tão séria que lá em Mateus 25:31 diz que todas as nações estarão diante do Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. E aí, Jesus vai separar ovelha para a direita e bode para a esquerda. Ovelha são os salvos, os justos, os selados, os servos de Deus. Os bodes representam aqueles que não quiseram saber de Deus, que desprezaram a Deus, que viveram na desobediência, viveram na rebelião. Esses são os bodes. E Deus vai dar uma declaração aos justos, às ovelhas: vindes benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Os justos, os salvos, vão passar a eternidade com Cristo no céu.